do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, a verdade de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, a verdade eterna, sempre exaltada pelas Escrituras, especialmente o profeta Davi, em inúmeros salmos, diz que sua verdade permanece de geração, dura para sempre, sua verdade permanece de geração em geração. O profeta Isaías também nos diz que, ó Senhor, sua misericórdia está nos céus e sua verdade perdura acima das nuvens. Da mesma maneira, sua verdade permanece para sempre. Essa verdade chama-se, na verdade, quando dizemos a verdade eterna de Deus, estamos referindo-nos nada mais nada menos que a sua própria atividade divina. Os santos padres chamam essa atividade aquilo que é denominado a palavra energia, o seu poder, assim como a sua compaixão, a sua misericórdia, a sua ternura, o seu poderio são sua atividade, sua misericórdia, não dons criados, mas sim a sua própria atividade do Deus eterno, atuando através de compaixão, ternura, amor, condescendência, bondade, longanimidade. Assim também a sua verdade é uma atividade, é uma energia, um poder, é uma ação que ele realiza para que possa revelar a si mesmo aos homens. Não que os homens tenham essas verdades como verdades adquiridas através de pesquisas, porque são homens inteligentes ou porque suas mentes dedicadas à grande averiguação e pesquisa chegaram à conclusão dessas verdades. Não, essa verdade eterna é a verdade revelada, onde o próprio Deus, através da sua atividade divina, através de sua energia, manifesta essa verdade como uma de suas energias, sendo essa verdade sua própria atividade, a própria emanação daquilo que muitas vezes é inacessível à nossa razão, mas que através de sua atividade, de seu ponderado, de sua economia, é possível que o homem possa ter essa revelação diretamente revelada a si, ao seu intelecto, através do que nós chamamos no latim a graça de Deus. E essa verdade universal, essa verdade absoluta, sendo, portanto, uma energia de Deus, uma atividade da Trindade, é algo que o ser humano, como disse, não pode adquirir em si mesmo apenas por veículo de pesquisa, porque uma mente dedicada vai estudar. Ela tem que ser dada diretamente ao homem quando Deus quer, da maneira que Ele quer. E é claro que essa verdade também muitas vezes foi expressada durante a igreja, primeiramente através das Escrituras, mas mesmo antes das Escrituras, antes dos primórdios, antes que a linguagem até existisse, depois que a linguagem deixar de existir, essa verdade também existiu e continuará a existir. Significa que antes de até existir a fundação do que nós chamamos a linguagem humana, quando existia apenas o silêncio paradisíaco ou o silêncio eterno, essa verdade já existia. Ainda que de maneira inarticulada, de maneira ainda não revelada à linguagem, a maneira como o homem poderia assimilá-la, a maneira como os anjos poderiam viver nesta verdade e também compreendê-la, mesmo antes da linguagem existir. E depois da linguagem deixar de existir, a verdade eterna do Pai sempre continuará existindo e sempre existiu. É por isso que São Paulo diz que certa vez o homem, não se sabe do corpo ou fora do corpo, foi ao terceiro céu, digamos, e escutou coisas que não podem ser manifestadas pela boca, pelo linguajar, nem mesmo escutadas pelo ouvido, mas mesmo assim podem ser ditas e ouvidas no silêncio, através do Espírito, através da compreensão noética. Significa que as verdades de Deus são supremas, e assim são até verdades de Deus que são incompreensíveis à razão e inarticuladas. Mas quais são as verdades de Deus, a sua verdade, quando ela é articulada? Como ela se manifestou? Através dos dogmas e através dos cânones e da doutrina da igreja. Nós sabemos de primeira mão que o conhecimento mais básico da verdade eterna de Deus, a sua energia criada em forma de verdade, manifestou-se na igreja ortodoxa, desde a fundação do primeiro anjo até os dias de hoje, através de seus dogmas e sua doutrina. E sendo essa verdade eterna, a própria atividade de Deus, todos os padres eram adiantadíssimos em qualquer perigo a respeito de colocar uma adição dessa verdade ou subtrair algo dela.
Porque quando a palavra, dotada de verdade, adiciona essa verdade a algo que não é dela, ou quando é removido algo, essa palavra perde o poder. Estamos falando que não será mais uma verdade absoluta, será como algo chamado meia-verdade. Uma meia-verdade não é a verdade inteira. Se nós pegarmos, por exemplo, água e colocarmos dentro vinagre, essa água já não é mais água, é água com alguma coisa. Se nós pegarmos o vinho e também adicionarmos vinagre, ainda que a sua aparência não mude, quando provarmos esse vinho, veremos que ele já não é mais vinho. Assim, por isso, os santos padres sempre foram completamente firmes, rígidos e rigorosos em relação a qualquer tipo de adulteração ou por parte de adição ou subtração da verdade, pois trata-se de uma verdade eterna. É a atividade de Deus, que não foi medida nem compreendida pelo esforço humano, pelo raciocínio, mas foi dada intacta e pura diretamente ao homem através da revelação divina, por intermédio dos profetas, por intermédio dos santos padres e pessoas que possuem até um coração purificado, um coração já isento de paixões, como vos disse, escutaram essas verdades ou esta verdade de maneira ainda inarticulada, no silêncio noético, de maneira que nem pode ser compreendida através da linguagem articulada, mas pode ser escutada e lida, compreendida através do coração. E isso se deu, como vos disse, através do santo apóstolo Paulo, quando nos disse, através de vários outros santos, que através da atividade noética puderam compreender até verdades de Deus que a razão não pode compreender, mas que é possível ser revelada ao homem através dos sentidos espirituais. Por isso essa verdade é eterna, ela é incriada, é a energia do Pai, realizada no Filho pelo Espírito Santo, essa mesma atividade jamais pode ser violada, e o primeiro nível mais básico dela são os dogmas e a doutrina da igreja, onde todos nós podemos ter acesso a essa verdade e, como vos disse, alguns com o coração purificado até avançam no conhecimento dessa verdade de maneira inacessível à razão, através dos sentidos espirituais. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que essa palavra, essa verdade, quando está em articulação humana, em palavra, se ela é colocada de maneira adulterada, ela perdeu a sua força, perdeu o seu poder de pregação, porque ela já não é mais pura, como a sua origem deixou de estar vinculada à atividade eterna da Trindade, passando a ser uma mera palavra humana, ou seja, mesmo que a verdade eterna foi adicionada a alguma inverdade humana, ou suposição humana, ou se foi subtraído parte dela, não significa que parte desta força foi mantida nesta verdade. Significa que essa verdade perdeu completamente a sua força através da adulteração de sua palavra. Entretanto, muito mais eficaz, muito mais cheio de poder do que a pregação da palavra através da verdade, se dá a pregação da verdade através dos nossos atos e das nossas ações. É por isso que nós dizemos que muitos santos, muitas vezes, não tinham de maneira alguma a capacidade de pregar, nem tampouco eram articulados com dor da dialética, nem sabiam dar sermões, e mesmo assim, eles conseguiram pregar a verdade do Senhor Jesus Cristo e arrastar multidões. Como? Através de que método? Através da pregação da verdade, não somente através da palavra, mas principalmente através de seus atos. É por isso que a conduta, a maneira como nós seguimos os mandamentos, é muito mais eficaz e muito mais poderosa, sim, de acordo com a verdade, do que a própria palavra de pregação, que também, quando mantém essa atividade eterna, essa verdade eterna, também tem muito poder. Mas muito dobradamente eficaz é quando o homem, ainda que não diga uma palavra sobre a verdade incriada e eterna de Deus, sobre a revelação divina, se ele vive segundo essa verdade, os seus atos passam a ser muito mais poderosos, muito mais eficazes, muito mais cheios de poder do que a própria pregação dessa mesma verdade eterna e incriada. E nós vimos isso exatamente no santo de hoje, o qual nós comemoramos, São Esperidão, bispo de Triunfos. Se formos analisar a vida de São Esperidão, assim como São Nicolau, ele não escreveu uma só frase, não deixou um só tratado em sermão nenhum, não escreveu nenhum livro, nem um único sermão escrito,
como São Nicolau também. Não se sabe nenhum sermão segundo São Nicolau. Entretanto, a vida destes grandiosos santos era dotada de um tal poder que, ainda que não escreveram nada e ainda que não tivesse dado sermão algum, os seus atos estavam dotados do poder da atividade eterna do Pai, da sua verdade incriada, da sua verdade eterna, a qual perdura para sempre, pelos séculos dos séculos, a qual dura de geração em geração, a qual muitas vezes é inacessível. Como disse o profeta Isaías, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, mas a tua verdade acima das nuvens. Essa verdade inacessível à razão humana, mas revelada ao homem através da revelação divina, da verdade eterna de Deus, dada ao homem, sem estudo, sem sondar nada, mas diretamente entregue a ele, é pregada e manifestada à criação, principalmente de maneira muito mais eficaz do que palavras, através dos atos, conforme esta verdade divina. E esse santo de hoje, como oramos, assim como São Nicolau, alguns dias atrás, é um exemplo magnânimo de que, ainda que nós não disséssemos nada, se vivemos de acordo com o cristianismo ortodoxo, a nossa pregação influencia a vida de inúmeras pessoas enquanto estamos vivos e também até após a nossa morte, a nossa vida, porque foi assimilada e dotada da energia da verdade eterna, passa a continuar atuando e modificando a vida de outras pessoas, mesmo após a nossa morte. Isso se dá porque não somente a palavra desta pessoa era dotada do poder da verdade eterna, sem tirar, sem as heresias, sem as mentiras a respeito da revelação divina, mas muito mais eficaz, ainda que a pessoa seja calada a vida inteira, se ela vive o modo de vida cristão ortodoxo, a verdade eterna de Deus passa a atuar nela e através dela e fazer todos os tipos de contágios, todos os tipos de boas infecções que o Espírito Santo faz, assim, não somente através de pregações, mas, como vos disse, muito mais através de veículos de graça, que são aqueles que vivem de acordo com os mandamentos, de acordo com essa verdade eterna, que muitas vezes nem cabe em verdades articuladas pela mente humana ou pela linguagem. O conhecimento da verdade é inacessível à razão e revelado aos sentidos espirituais. Uma pessoa que vive essa verdade tem como ensinar essa verdade às pessoas, ainda que não diga nada, de maneira muito mais eficaz, repito, do que qualquer sermão ou pregação. É por isso que São Espiridão, o bispo de Trímofos, era um homem que ao longo de sua vida passou a Deus realizar através dos seus atos, até ordinários e cotidianos, infinitos milagres. A sua própria vida era um sermão lido, que as pessoas de sua geração iam lendo dia após dia, e viam que até em seus atos mais ordinários, a verdade eterna estava como sendo derramada através de seus simples atos cotidianos, através de do seu modo de vida fiel a esta verdade eterna. E Deus, vendo que ele vivia, era fiel a essa verdade eterna, não somente falando, porque não era um homem dotado de dialética, mas vivendo em si, a verdade eterna foi pregada às multidões através também de atos extraordinários. Não só Deus atuou nele através dos seus atos cotidianos e ordinários, mas começou a manifestar atos extraordinários. O exemplo deles é o de um homem que se dirigiu à sua fazenda. São Espiridão era um homem fazendeiro, possuía uma fazenda e era viúvo, tinha sua filha. Era o bispo que naquela época havia sido casado e possuía sua filha, cuidava, tocava a sua fazenda com seus animais, com seu gado, com sua filha, e obviamente as pessoas requeriam a ele algum tipo de caridade. Certa vez um homem chegou a ele e pediu a ajuda não só de comida, mas uma ajuda financeira, uma ajuda monetária. E ele disse: veja, eu não tenho nada que possa lhe ajudar em termos financeiros. A minha riqueza são os meus animais, minha comida, meus vegetais, a minha colheita, mas eu não tenho nada de dinheiro. Porém, vamos comigo até o meu horto, vamos até o jardim, onde eu planto algumas hortaliças, e me acompanhe até lá. Quando esse homem chegou com São Espiridão diante do horto, havia uma cobra que estava rastejando no horto. São Espiridão, então, naquele momento, fez o sinal da cruz sobre aquela serpente e ela transformou-se em um saco de ouro. Ele pegou esse saco de ouro do chão, deu a esse homem e disse: esse saco de ouro é para ti, para que tu, emprestado, tomes esse dinheiro, refaça a tua vida, monte um negócio, prospere, adquire algum sucesso na tua vida e depois vem e me devolva esse dinheiro quando você conseguir fazer dinheiro com esse dinheiro,
volte e me devolva essa quantia. E então o homem foi, agradeceu, aplicou esse dinheiro devidamente com talento, através das orações de sua espiridão, conseguiu lucro, conseguiu dinheiro, conseguiu prosperidade e voltou e foi fiel à promessa e devolveu o saco de ouro à sua espiridão. Naquele momento, sua espiridão pegou o saco de ouro, jogou no chão, fez o sinal da cruz e aquilo voltou a ser uma serpente. Esse foi um dos grandes milagres, infinitos milagres, que a biografia do seu espiridão, se vocês lerem a completa, verão que a sua vida ordinária era completa de milagres cotidianos. Entretanto, os maiores milagres de seu espiridão, se não o maior, foi realizado no ano 325, em Niceia, no primeiro concílio ecumênico, sendo ele um dos 318 padres que o santo imperador Constantino o Grande convocou, sabendo a fama de santidade da diocese de Chipre, onde estava o vilarejo de Trímofos, sabendo da grande fama de santidade desse bispo, simples e letrado, mas que com sua força, de sua verdade criada dentro de si, a verdade de Deus criada dentro dele, realizava uma pregação solene e célebre por toda a sua vizinhança. E foi convocado para ser um dos padres dos 318 padres de Niceia. E então, conforme que iniciaram-se as sessões, todos vocês sabem que os arianos começaram com suas pregações irritantes e blasfêmicas, onde estavam deturpando exatamente esta verdade. A verdade revelada pelo próprio Deus ao homem, onde não se pode pôr nem tirar nada. Senão essa verdade perde a sua força, perde o seu efeito e, portanto, não vale nada. E diante daquelas blasfêmias dos arianos, todos os padres estavam realmente completamente irritados e alguns, através da eloquência, também como Atanásio, tentavam combater os arianos, como vamos dizer assim, no mesmo nível de persuasão. Os arianos com sua ultra-eloquência dialética e alguns padres também foram fortalecidos pelo Espírito Santo para combater os arianos no mesmo rol, vamos dizer assim, de força, através da eloquência. E São Espiridão, naquele momento, observando aquilo, tendo em si a verdade revelada em si mesmo, não através de pregação, porque ele não era bom de pregar, era iletrado. Digamos que para a sociedade de hoje seria um simples analfabeto. Mesmo assim, ele, sendo um bispo, tendo direito de voto, ergueu a mão e disse que gostaria de dizer algumas palavras contra os arianos. E naquele momento os bispos rapidamente disseram a ele, que já era um homem senil naquela época, já estava com idade avançada: padre, por favor, querido soberano, querido mestre Vladico, não, esse tipo de guerra não é para você. Esse tipo de persuasão que os arianos estão falando, no campo onde eles estão atuando, sabemos que a tua vida é muito santa, sem dúvida a sua vida é cheia de santidade, a tua pregação silenciosa é eficaz. Mas diante desses eloquentes, não é hora do Senhor se manifestar. E ele insistiu e disse: não, eu sou um dos bispos, fui convocado e tenho o direito de falar. Não pode me ser negada a voz pelas próprias regras canônicas do concílio. E eu quero dizer, Senhor, algumas palavras. E surpreendentemente, esse homem que não era dotado do dom da dialética, primeiro pelo Espírito Santo, sim, disse algumas palavras excepcionais a respeito da consubstancialidade do Filho com o Pai. Mas depois, ele se silenciou e se pediu a ausência, licença, e voltou no concílio com um tijolo. O tijolo feito de barro em sua mão, na forma de telha. E quando pegou esse tijolo na forma de telha, simplesmente eu pedi que todos observassem. E quando observaram o tijolo, esse tijolo se desintegrou em 3 partes. Assim como o tijolo é feito de calor, fogo, água e barro, assim também naquele momento o barro ficou em suas mãos, a água escorreu pela mesa do concílio e um fogo místico apareceu diante de sua mão. E ele disse: queridos, todos contemplem, assim como Deus são 3 hipóstases distintas e inseparáveis, não confundidas, mas de uma só essência, assim também, como esse tijolo aparentemente é uma só essência, ele é feito de 3 elementos distintos, assim a Trindade, uma só substância. E, inclusive o Filho tem a mesma substância que o Pai. É um só Deus, uma só natureza, mais 3 hipóstases, 3 pessoas distintas, ainda que inseparáveis, como também no tijolo. Água, fogo e barro estão inseparáveis, e vemos na aparência 1, ainda que são 3. E nesse momento, todos perplexos, que argumento os arianos poderiam dar? Que eloquência poderia vencer o milagre físico de São Espiridão?
É por isso que até mesmo, queridos amados cristãos ortodoxos, não vos esqueçam as verdades inacessíveis e invisíveis da Trindade, que o homem não pode abarcar com a mente, porque o conhecimento divino não é feito para a razão. A razão não é uma ferramenta feita para entrar no conhecimento divino e penetrar, nem assimilar, nem entendê-lo. Uma pessoa como nós, continuamente, é um dos meus grandes desafios como missionário na América Latina, fazer um latino. Como todos nós fomos aristotélicos e escolásticos na nossa formação católica, ou protestante ou calvinista, somos ensinados a querer compreender religião através da razão. E, ou seja, estamos apenas comendo e nos empanturrando apenas informações orientais a respeito dos santos padres, e isso não significa arrependimento, nem conversão, nem compulsão, nem aquisição de Deus em si mesmo, que é o objetivo do cristianismo, o homem unir-se com Deus. Quando o homem se une com Deus, ele tem o conhecimento de Deus dentro dele, através dele e por ele, para toda a humanidade. Não só ele passa a ser ele, ter uma fonte de conhecimento dele para ele, mas ele passa a ser uma fonte de conhecimento para os demais, através do seu silêncio. Só a sua vida como cristão ortodoxo passa a fazer com que a verdade revele a Deus para ele, dele, atue dele e através dele para outros. E esse é o grande desafio hoje em dia na América Latina e no Ocidente, fazer que as pessoas, quando se convertam, todas elas fazem os votos do batismo, professam de qual credo, tiram de cor e salteado o catecismo, tiram as dúvidas doutrinais, mas esquece que esse é um conhecimento apenas pequeno, é apenas a questão doutrinária e canônica, que sim, é o primeiro nível da revelação criada, mas isso não basta, isso não preenche o coração de um homem, isso não modifica a essência de um ser humano caído, não o eleva para a sua deificação, e sim a vida em Deus, quando ele mergulha desta verdade através do modo de vida cristão ortodoxo, deixando todo o seu conhecimento humano para trás e até as informações ortodoxas, como dizia o nosso amado Padre Pantelimo, esqueça os padres. Apenas entra na tua cela, entra no teu quarto, reza, ora, jejua, vive a ortodoxia. Como dizia o Beato Serafim Roso, a ortodoxia não é para ser falada nem discutida. Quem fala e discute a ortodoxia é porque não sabe nada dela. A ortodoxia é para ser vivida, como dizia o nosso grande mestre do século, Beato Serafim Roso. Logo, por que estamos perdendo tempo discutindo os padres? Esquecemos os padres e mergulhamos em nossa oração, em nosso jejum, em nossas esmolas secretas, em nossa atividade de viver a verdade revelada em nós mesmos. Isso é uma grande diferença, queridos irmãos cristãos ortodoxos, daquilo que é uma suposta conversão por informação e por apenas checar qual é a melhor doutrina e fazer-se parte dela. Isso não significa fazer-se parte de Deus, nem adquirir o Espírito Santo em si mesmo. E São Espiridão provou no concílio que aquele que detém a verdade não é aquele apenas que fala dela, é aquele que a vive no dia a dia. E quando o homem vive em concordância e harmonia com a revelação da verdade, então a verdade passou a atuar nele e através dele de maneira muito mais poderosa que pregações. Afinal de contas, Atanásio foi bom e combater os arianos pela eloquência como era o diácono. Mas quem determinou a vitória do concílio foram os grandes taumaturgos e milagrosos como São Nicolau e São Espiridão, e não através de tratados de teologia sobre a Trindade, mas através da pessoa deles mesmos. São Nicolau, com tapa, expulso do concílio. A própria Trindade revela pela vida que ele tinha que ele era um escolhido de Deus, fez-se um grande medida da fé, uma regra de cânon. Por quê? Porque disse de detalhes qual eram as hipóstases e como elas se diferenciavam? Não. Pela sua vida, Cristo manifestou a sua revelação, mostrando o que Nicolau diz é a verdade, o que ele não diz não é verdade, ele é a medida que eu uso, eu sou o teu Deus, ó concílio, e o que Nicolau diz é o que eu digo, o que ele não diz eu não digo, escutem não. Assim como também o Pai disse que daria testemunho do Filho, e assim como o Filho disse, quando fores convocados nas sinagogas e diante dos governantes desse mundo, não vos preocupeis com o que acabei de dizer, porque o próprio Espírito falará em vós, através de vós. Onde está escrito aí que nós vamos estudar? O que é que nós vamos dizer na hora de defender a fé ortodoxa? A pregação verdadeira ortodoxa só tem poder quando, sim, o homem fala aquilo que está de acordo com a doutrina, sem pôr nem tirar. Mas muito mais poderosa e eficaz é a pregação da ortodoxia, quando o homem vive de acordo com essa verdade. E então, ainda que ele não fale nada, só onde ele está, o seu estado de alma já é uma pregação
que arrasta multidões muito mais poderosa. E se ele fala, a sua verdade terá também muito mais poder do que aquele que talvez fale de ortodoxia, mas não viva ela. Essa pregação também passa a ser disforme e sem poderio. A pessoa que prega ortodoxia, ainda que seja a doutrina correta, sem heresias, se ela não vive dentro de si a ortodoxia, essa pregação também não tem poder, porque ela precisa estar harmônica. A verdade só é verdade em si mesma quando o homem que fala sem heresias também vive de acordo com essa verdade incriada e eterna, e então a atividade do Pai passa a ser real nele, através dele. Aquele que também fala ortodoxia sem heresias, mas não a vive, chama-se também o fariseu hipócrita, e é por isso que não há motivação das almas. As almas não são ativadas para se converterem. Felizmente é o meu caso, é o caso de nosso século. Somos pessoas que apenas falamos de ortodoxia, não a vivemos, e é por culpa de mesmo nós, os ortodoxos, eu reconheço, culpa de mim mesmo, como clérigo, que as pessoas infelizmente não estão se convertendo como deveriam, e eu assumo essa responsabilidade para mim. Entretanto, é um exemplo que não devemos seguir, o meu. Devemos seguir o exemplo de sua esperidão, que são pessoas que viviam a verdade ortodoxa, além de falar. E é por isso que faziam milagres, e não só extraordinários, como até o seu dia a dia em si era um milagre cotidiano. E, portanto, como vos disse, quando a verdade passou a atuar de uma pessoa através da pessoa pelo seu modo de vida, as multidões são arrastadas. E, da mesma maneira, nós vimos que isso se dá através da vida do outro grande santo que hoje comemoramos, São Germano, nosso taumaturgo e padroeiro de toda a missão na América do Norte, na América Latina, onde estamos começando a atividade real, séria missionária do século XX e principalmente agora, recentemente, no ano 2000, vemos que a missão ortodoxa da América Latina tem passado a ser algo mais sério, as pessoas estão mais interessadas. Finalmente, a alma latina, tão preguiçosa, tão superficial em tudo que toca, parece agora estar acordando devagarinho. Sementes foram jogadas e parece que agora algumas poucas colheitas estão sendo feitas de pessoas minimamente sérias, interessadas naquilo que é a própria verdade eterna e criada de que nós aqui estamos falando. E São Germano foi, portanto, designado pela missão do monastério de Valaam, onde, se vocês pegarem o mapa e observarem onde se situa Valaam, Valaam se situa no outro extremo máximo da Terra. É o lugar mais longínquo dos continentes, é onde está o extremo da Rússia, da ilha de Valaam, de onde daí foi o chamado Novo Athos da Rússia, vamos dizer assim, o lugar mais isolado no extremo do mundo, do mais a extremo norte que se pode imaginar, que o mundo possa chamar de norte. Aí está Valaam, superando até o Ártico, digamos assim. Foi daí veio a missão de São Germano. Os dias a pé, outrora a cavalo, outrora em navio, até poderem chegar naquilo que na época era a parte chamada o Alasca, que era território eslavo, território do Império Russo, e haviam ali povos pagãos, as nações, mesmo no auge dos tempos, eles estavam ali presentes. Os gentios, as nações, mesmo no auge, ia haver pessoas que não haviam ouvido escutar nada absolutamente do catolicismo, nem da ortodoxia, nem de nada, que eram justamente o Alasca. E, primeiramente, antes de qualquer bispo, antes de qualquer dominação, chegou aquele que foram os pregadores russos, através da missão de Valaam, onde São Germano se alistou como um daqueles monges, não era tampouco presbítero, não era sacerdote, um simples monge, se alistou para se estabelecer, por ordem e obediência do abade de Valaam, como um dos missionários naquela terra dos Aleutas. É claro que depois os latinos, através do Papa de Roma, também chegaram com suas missões, mas os pioneiros foram os russos e a ortodoxia. Até pela própria questão missionária, onde já chegou o bispo, não devia chegar mais ninguém, mas sabemos que os latinos já violavam, os romanistas e papistas violavam essas regras canônicas e foram insistir em querer colocar também missões católicas no Alasca, e essas que não foram tão bem sucedidas como a missão ortodoxa da América do Norte, começando pelo Alasca. Pois bem, quando o São Germano chegou, o que ele foi fazer? Ele foi bater de porta em porta a fim de pregar a ortodoxia. Ele foi fabricar panfletos das impressões daquela época, que eram colocadas com tinta e carimbo nos papéis para colocar um tipo de jornal anunciando que agora chegou uma nova fé para os aleutas. Não. Ele simplesmente estabeleceu-se uma cabana, em uma caverna, e começou a ser fiel à sua regra de oração e seu cordão de oração, aos seus jejuns, às quaresmas, às festas, mantendo não liturgias, porque ele nem era um sacerdote, mantendo apenas viva
a chama da fé ortodoxa em seu coração por 40 anos. Por 40 anos ele viveu a ortodoxia, a verdade criada, a atividade da Trindade, dele, não através de pregação, dele, através de atos. Atos em quê? Em sua pescaria, em seu comer, em seu beber, em seu deitar-se, em seu falar, em seu silêncio. E o que aconteceu foi que flashes, fluxos e raios da energia incriada começaram a, da graça de Deus, começaram a atingir todo o raio daquela ilha de Kodiak e arredores e atrair as pessoas que foram chamadas por Deus a São Germán. Nesse ponto do sermão, vocês podem achar que eu estou ou louco ou que a minha pregação é contraditória. Vou repetir. Os fluxos da energia criada, os flashes da luz através da caverna de São Germán, como a verdade de Deus é eterna e dele era vivida, foram irradiados e levaram a ele as pessoas chamadas por Deus. Alguns podem perguntar, espere, padre, mas veja bem, como é que antes de ele pregar algo, pessoas foram chamadas por Deus para poderem receber a conversão? Não seria o contrário? Primeiro as pessoas recebem a pregação e depois vão ser chamadas por Deus para Deus. Entretanto, queridos amados cristãos ortodoxos, essa é uma maneira de ver as coisas protestante, calvinista, luterano e herético. A Escritura não nos garante, nem nos ensina que uma pessoa é de Deus e é chamada por Deus porque escutou a pregação de alguém. As pessoas já são ou não de Deus. Quando nós estamos estabelecendo-nos em algum local, nós estamos apenas chamando as pessoas de Deus para virem à casa dele, as que já são de Deus. Muitos russos e gregos já me admoestaram com o dedo na cara e aqui me vingo deles, dizendo nesta festa, eu não estou no Brasil, nem na América Latina, sendo missionário para latinos, nem para brasileiros. Como diz, não haverá sucesso nesse esforço. Aqui não é lugar para ortodoxos. Como se a ortodoxia fosse geográfica ou cultural. E eu respondo da seguinte maneira. Quem foi que disse, amados irmãos russos ou gregos, romenos, búlgaros ou ucranianos? Quem foi que disse que eu estou na América Latina para converter algum tipo de brasileiro ou latino? E outros pensam, será que o padre tornou-se filetista e está selecionando um grupo seleto? Não. Eu fui ordenado para o Brasil para, no Brasil, aos que já são de Deus e querem a ortodoxia, que têm o direito de ter a liturgia. Não para os que não querem, não para os que não são de Deus. Não estou interessado em converter multidões, nem tampouco no continente latino-americano. Estamos aqui para todos que estão nessa região e que são de Deus. Podem ser eles de qualquer etnia, de qualquer raça, americanos, búlgaros, venezuelanos, paraguaios, ou chechênios, ou chineses. Se estão por aqui por acaso e querem, é de todos que são de Deus. E aqui vem a questão, mas como é que a pessoa pode ser de Deus sem antes ouvir a pregação? Falta de estudo das Escrituras conforme a tradição dos padres. No Evangelho de João, nosso Senhor disse, aqueles que são de Deus, escutam a minha voz, eu as conheço já, as chamo pelo nome e elas vêm até mim. Entretanto, como se explica isso então? Como a pessoa já é de Deus antes mesmo de ter nunca ouvido a falar de Deus? Isso se dá porque, meus amados cristãos ortodoxos, a nossa consciência em todos os seres humanos, seja qual for o credo, a idade, a raça, já é a voz de Deus. A consciência não é como se fosse a voz de Deus, é a própria e verdadeira, mesmíssima voz do Criador dentro de nossa mente, nosso intelecto. Chama-se consciência. Até os neurologistas hoje em dia já não sabem mais como vão provar ao homem moderno que crê na evolução de que realmente não consegue encontrar mais no cérebro algum mecanismo que explique por quê. Pessoas, por exemplo, quando perdem a memória, nunca perdem a consciência de coisas naturais e não passam a ser como irracionais. Ainda que percam a memória, nunca deixam de entender o que é água, o que é sol. Eles perdem a memória, mas não perdem a noção do que é a natureza. O homem, quando perde a memória, não tem que ser reensinado que ele é um homem. Por exemplo, que ele pode ser pai. Por exemplo, que ele deve caçar, que ele deve trabalhar. Todos que sofrem danos do cerebelo e perdem a memória, nunca tem que ser, por exemplo, reensinados a escrever. Eles lembram como escrever. Nunca tem que ser reensinados, às vezes, a falar no seu próprio idioma ou o idioma que haviam aprendido. Sabem, por exemplo, que pessoas que perdem a memória e falavam inglês, voltam à consciência, perderam a memória de quem são, mas ainda sabem falar inglês e não sabem nem por quê. Qual a explicação neurológica para isso?
que a consciência é algo místico, é algo que está como um membro invisível da alma e que é um órgão onde a própria voz de Deus atua diretamente dentro de nós. Isso significa que a consciência não é como se fosse a voz de Deus. E aqueles que já escutam a voz de Deus, quando escutam a voz de Deus por fora, através de um missionário, reconhecem ele, o seu Criador, a sua consciência e seguem-na para o templo, para o altar, para a pia batismal como ovelhas obedientes. Agora, aqueles que já não escutam essa voz dentro de si, porque teimam contra ela, não escolheram não serem fiéis à sua consciência, tampouco escutarão o Evangelho e serão sensibilizados, nem o Antigo Testamento, a tradição de onde veio a criação do homem, não verão nenhum tipo de interesse. Aquele que estuda consciência, quando escuta as pregações de Basílio sobre o Hexameron, como o homem foi criado, vibram suas moléculas, dizendo, eu vim daí, eu sou pó, vim do pó. Reconheço que aquele que fala comigo em minha consciência é aquele que agora escuta através da Bíblia, através do Gênesis. E vou seguir esse homem, esse Deus homem, através da sua igreja. Agora, aqueles que negam a consciência, exemplo, não bate e batam. Não roubam. E todos os tipos de quebra da lei, da própria lei da consciência, a lei natural já coloca imposta pelo Criador dentro de nós, tampouco vão escutar nenhuma pregação do Evangelho, nem de um missionário, porque eles já estão distantes do Criador dentro de si mesmos. Já negligenciam a imagem de Deus dentro de si. E é, portanto, por isso que quando São Germán chegou, aqueles entre os aleutas que eram de Deus, misteriosamente, correram para ele como multidões, dizendo, algo aí tem que nos atrai demais. Explica-nos. E ele passou os primeiros anos da sua missão traduzindo a escritura para o idioma aleuta e aprendendo o idioma. Porque sabia que a hora que alguém chegasse, ele tinha que fazer o favor final. Como Deus faz tudo, mas cabe a nós missionários fazermos só, vamos dizer assim, colocar a toalha e a mesa para que faça um banquete. Que significa justamente oferecer ofícios traduzidos da respectiva língua desse povo e um catecismo bem traduzido e compreendido por esse mesmo povo. O resto, quem fez foi a graça de Deus. Ninguém capta as almas já são ou não de Deus e reconhecem justamente a voz do Criador através da pregação da ortodoxia por um miserável homem, seja qual ele for, se ele foi colocado por um bispo, está obediente ali, é claro que Deus irá honrar com frutos essa missão. E assim foi a vida de São Germán. Aqueles que escutaram sua consciência, do dia a dia com suas esposas, ainda que eram pagãos, quando viram a vida de São Germán, os raios e flechas, as tempestades de graça invisível que foram captando essas almas, foram atraídas misteriosamente e elas foram pedir, quem és tu? Que explicação nos dás que sentimos tanta atração por ti, sem ter aberto a boca para nada? Os aleutas foram atraídos a ele e São Germán sozinho, narram as crônicas históricas, tinha mais sucesso que os missionários romanos, papistas, com seu grupo de jesuítas e todo tipo de franciscanos e dominicanos que estavam povoando o Alasca, tentando converter os aleutas à força e através de obras de caridade, instituições e orfanatos e obras montadas. Um homem sozinho, numa caverna, atraiu mais pessoas a ele que toda a missão papista, com todo o seu dinheiro e poderio naquela época. Isso desmoralizou tanto a Igreja Latina que houve um martírio de 2 convertidos por São Germán. Primeiro, o grande sacerdote ordenado no Alasca, São Juvenal, que foi martirizado primeiramente pelos próprios aleutas, é claro, mas São Pedro Aleuta, que foi martirizado pelos monges franciscanos, que o mataram e esquartejaram. Eram eles espanhóis, e enquanto ele estava para ser morto, disseram os espanhóis e franciscanos, negue-se a ortodoxia e aceite o Papa. E ele disse, a única pregação que São Pedro Aleuta disse, o primeiro grande mártir da América, foi, cruzou suas mãos e disse, eu sou ortodoxo até a morte. E naquele momento foi martirizado e através também de sua pregação silenciosa, de seu sangue derramado, sem dizer uma palavra, a terra foi irrigada. A terra da América foi irrigada com seu sangue, escorreu até a América Latina e aqui estamos nós. A semente colocada por São Germán está sendo colhida.
Outro grande ensinamento para um missionário, além dessa lei da consciência que eu vos disse, é entender que um semeia e o outro colhe, nunca a mesma geração colhe. Para que o missionário não se frustre, ele tem que entender que, por exemplo, São Germán semeou. O semeou e o sangue foi irrigado pelo primeiro mártir, São Pedro Aleuto, depois São Juvenal, o primeiro sacerdote, digamos assim, martirizado no continente americano. Passou um tempo e quando São Germán morreu, infelizmente a diocese do Alasca foi dissolvida por problemas de guerra e tudo demais, de logística russa, mas depois, quase 80 anos, um século quase depois, através do Santo Patriarca Tikhon de Moscou, patriarca da Rússia, e naquele momento era metropolita, a diocese norte-americana foi restaurada e ele era o chefe da diocese norte-americana antes de ser eleito patriarca de Moscou, e ele começou a reinaugurar os esforços de São Germán. Muitas pessoas foram convertidas, Santo Inocêncio do Alasca também, o nosso grande bispo Inocêncio, e os frutos foram colhidos não por São Germán mesmo, ele plantou, mas outros foram colher 80 anos depois. Assim também foram os apóstolos, a Escritura nos diz de que um semeia, o outro é que colhe. E, portanto, o missionário tem que estar desesperado se ele está colhendo. Quanto mais ele semear, mais a nossa outra geração vai colher. Parados é que não podemos ficar, temos que ser ativos. Semear o máximo para que depois que nossos filhos e outra geração também colha o máximo. Essa é a lei do semear ortodoxo, da verdadeira pregação. O maior semear não é sair deixando sermões gravados no YouTube como fazemos. O maior ato missioneiro e semear da ortodoxia na geração não é tampouco traduzir os textos apenas, como nós também fazemos. É algo que nós ainda não temos força de fazer. Viver silenciosamente o cristianismo ortodoxo de maneira correta, de maneira como modo de vida. E então Deus mesmo saberá como colher na próxima geração. É por isso que onde os apóstolos iam, eles simplesmente fundavam presbíteros ou bispos locais em vilarejos ou cidades, onde cada uma delas poderia agora ter a sua divina liturgia. Onde quer que o homem esteja aí semeando com sua vida, no seu vilarejo, silenciosamente vivendo a pregação ortodoxa. Através do seu modo de vida, onde a pregação é loucura para os que se perdem, como diz São Paulo, automaticamente os fluxos e flechas e raios de graça estarão atraindo os que são de Deus. E eles vão vir, é questão de tempo. Os que são de Deus vão reconhecendo onde está a verdade de seu Criador, que eles tentavam seguir na sua consciência. Quando eu digo que alguém segue a consciência, não significa que essa pessoa sempre siga a consciência. A maioria de nós, às vezes, cai feio na consciência. Mas quando alguém não segue a consciência, é aquela pessoa que abafa a consciência e prefere não escutá-la mais para legalizar em si algo contra a sua consciência e tornar-se um Deus de si mesmo. Essa pessoa nunca vai escutar a pregação de ninguém, tampouco que alguém pregue o maior evangelho, o mais bonito dos sermões da montanha. Agora, quando uma pessoa muitas vezes desliza da sua consciência, mas sempre está aí deixando que ela pique, admoeste, infrinja dor em nós, significa que nós não a desligamos, não a congelamos. Então ela está ativa. E Deus, que é misericordioso, saberá como, através da consciência, levar-nos ao arrependimento. Esse é o maior modo de vida, o arrependimento. É uma maior pregação silenciosa. Viver o nosso arrependimento, já estamos convertendo as pessoas. Ninguém vai se converter por nossas discussões ou pregações em fóruns de internet. Ninguém vai se converter porque postamos vida dos santos no Facebook ou no Instagram. Isso fazemos por uma caridade educativa, digamos, lúdica, para aqueles que talvez já são ortodoxos e querem ser animados à distância. Os sermões traduzidos, ou para quem não é ortodoxo, para quem já é ortodoxo, talvez tenha dificuldade com idiomas e quer algo mais fácil, nós ajudamos. Os sermões não são para atrair ninguém leva a sério as nossas traduções. Nós somos discriminados pelos que não são de Deus quando nós queremos impor a religião ortodoxa no país que é o mais católico do mundo. Entenderam a inteligência? Como assim como nos discriminam e nos desprezam, nós também temos que simplesmente nessa matéria de fé desprezá-los? Que cada um vive o que quer. Mas para aqueles que têm curiosidade, se essa curiosidade passar a amadurecer para algo de Deus, que eles tenham a capacidade de terem sermões e fotos dos ofícios, algo que os ajude a animar a sua fé. Não que vá converter ninguém, porque isso não existe. E é uma coisa antinatural, até converter alguém à religião de alguém. É uma grande loucura. Por isso é que onde os apóstolos chegavam, eles implantavam a primeira coisa, a divina liturgia. E onde havia um presbítero, e aonde há até hoje um presbítero, e as liturgias são realizadas, inúmeros feixes e fluxos da energia criada vão atraindo as pessoas que são de Deus daquela região.
e vão chegando ao altar. E se nós, com os nossos olhos visíveis, pudéssemos ver o que acontece a cada liturgia do quebrar do pão eucarístico, como diz São Paulo, ao quebrar o pão nós pregamos e gritamos ao mundo a morte e ressurreição do Salvador silenciosamente. Onde a Divina Liturgia, se nós pudéssemos ver, inúmeros, infinitos fluxos e raios de graça permeiam toda a região, indo atrair devagarinho cada um que já é de Deus. Nós, não só nós somos beneficiados com esses fechos de graça da Divina Liturgia, como as pessoas ao nosso redor. E esse é o maior trabalho missionário. Onde há alguém interessado, rápido implante a Divina Liturgia. E depois verão que os anos passarão e as multidões vão chegar a vir conforme o tempo de Deus, conforme outras pessoas vão nascendo e sendo colheita da semeadura de outros. Uns plantaram, outros vão colher. Ninguém na própria geração semeia e colhe. Mas há outro segredo para o missionário, para que não desanime. O fruto que eu colho hoje de São Germain, de Jordanville, de nosso santo monastério em Boston, na Transfiguração, que foi os dois primeiros grandes monastérios fundados na América do Norte, como frutos de São Germain, Holy Transfiguration Monastery, o nosso monastério da Transfiguração em Boston, e Jordanville, ambos fundados por ambos abades panteleímons, como o próprio arcebispo Albert Tauchev, reitor de Jordanville até a década de 70, escreveu uma carta ao nosso abade dizendo que ficava maravilhado e garantia, via que os frutos desses dois monastérios eram frutos de São Germain, do sangue derramado pelos mártires do continente aleuta, e que agora ficava feliz de parabenizar, que ambos os fundadores eram panteleímons. Tanto o abade fundador de Jordanville era um panteleímon, como o nosso abade da Santa Transfiguração também era um panteleímon. E o que acontece? Outro segredo para o missionário, como eu dizia. Quando eu colho um fruto que eu não semeei, quando eu racho esse fruto e o como, o que é que sobrou para mim? Outra semente. É por isso que não acaba nunca, é por isso que o ânimo não esfria. Onde alguém me semeou, e hoje eu posso colher o fruto que são vocês mesmos da América Latina, esse fruto, quando é comido, ele já vem com a semente dentro. Por isso, aquele que colheu vai semear novamente para a próxima geração. E não pare, nada pode destruir a Igreja Ortodoxa, nada pode destruir ela que é a casa e a detentora do Espírito Santo. E esse é o nosso ânimo, é isso que o mundo não entende. Como podemos estar animados, mesmo que o sermão seja para uma ou duas pessoas, mesmo que a liturgia seja para dois? Não foi assim que nosso Senhor prometeu? Onde dois ou mais estiverem, estarei eu, e onde está Deus está tudo. Está a Igreja Católica, Santa, Católica, Apostólica, com todos o poder dos anjos e santos. E ela não depende de números para deixar ou não de ser católica. O termo católica não depende de números visíveis de seres humanos, mas sim se estamos ou não falando do corpo de Cristo, que abarca tudo e todos em todas as eras. A conexão com os santos vivos, com os que já morreram e até com os que irão nascer, porque a igreja é igreja porque produz santos. Uma igreja que não produz santos não é igreja. O Pentecostes nos prova que a igreja é uma fábrica de santos. E por isso, meus amados cristãos ortodoxos, veja que Deus santos maravilhosos a igreja pariu e fabricou para nós, e um dia de hoje magnânimo, não por acaso, comemoramos São Espiridão nos primeiros séculos e São Germain já no auge dos tempos, mostrando que o mesmo poderio de graça de pregação da energia criada através de um modo de vida que estava presente nos primeiros séculos, está presente nos últimos e estará até o fim, porque a igreja sempre produzirá santos, até o dia que Cristo venha com o seu divino juízo, onde os santos irão ser totalmente absorvidos para novos céus e novas terras. Mas esses santos estão nascendo, já nasceram, alguns morreram, estão vivos, e mesmo agora a igreja continua produzindo os seus santos. Pensamos na oração de São Germain, Taumaturgo, primeiro missionário da América, assim como também São Juvenal, Hieromarte, assim como também Pedro Aleuta, e assim como também São Espiridão dos Triunfosos, que nos renova sempre o ânimo, a força da pregação, que é loucura para os que se perdem, mas os que se salvam é a loucura da cruz, é a glória de Deus, aqueles que se salvam pela pregação da loucura da cruz. Animemos, renovemos no dia de hoje magnânimo, onde o mundo celebra o Natal heterodoxo, nós estamos celebrando essa maravilhosa festa triunfal de São Espiridão, que mesmo vivo, caminha. Sabem que São Espiridão, assim como São Dionísio de Zaquinfos, também é um santo caminhante. Em sua tumba, onde está suas relíquias incorruptas, várias vezes ele olha e a tumba está lacrada, travada, e ele não está, e saiu. O seu corpo, o seu esqueleto, suas relíquias estão caminhando, realizando milagres, e ele é visto completamente incorrupto pelas pessoas da sua pátria,
em Chipre, é comum que as pessoas da Grécia venham seu Espírito até hoje fazendo milagres. Quando ele volta, ele repousa novamente na tumba e seus sapatos estão gastos para a prova do milagre. E então há um rito como a troca dos sapatos de sua escuridão, onde o sacerdote, o monge, é preparado para sempre que vê que a relíquia estava travada. A tumba estava travada e São Dionísio e São Espiridão se ausentou. Quando ele volta, seus sapatos se gastaram de tanto andar nas praias, nas calçadas, como um grande taumaturgo, até os dias de hoje, da Grécia. Notícias essas que o mundo não quer colocar, porque obviamente teria que pagar um preço alto por essa verdade, mas nós sabemos, hoje há vídeos mostrando essas relíquias de São Espiridão e os ritos, seus sapatos gastos. E então, hoje a informação está aí, para todos que quiserem ver. É um dos santos caminhantes, que mostrou que a sua pregação, a sua verdade, a verdade criada assimilou tanto a sua vida, que mesmo após a morte, ele continua vivo e realizando os mesmos milagres como se estivesse vivo. E de fato está vivo. E São Germán, através também da ilha Kodiak, continua nos iluminar com suas relíquias para todo o mundo ortodoxo da América, e se vê que a missão da América não para. Atualmente, o lugar onde mais cresce a conversão de ortodoxos, proporcionalmente falando, é na América do Norte. Não quer dizer que é o maior número de ortodoxos do mundo ali, mas é proporcionalmente das estatísticas onde mais cresce a conversão de ortodoxos, enquanto que a apostasia domina a Europa, a Grécia, a Rússia, e há perdas de ortodoxos todos os dias, ou não nascem mais, ou vão morrendo. Na América isso está sendo renovado e, portanto, o futuro da ortodoxia está aqui conosco. Vamos agradecer a Deus que nos dá esse ânimo maravilhoso e permitirmos que nós, não só mantenhamos fiéis à pregação da verdade criada através da doutrina e dos dogmas, que é o primeiro nível, mas muito mais eficaz e profundo é viver essa verdade criada no nosso dia a dia. E então, ainda que não disséssemos uma palavra, a nossa vida em si é uma pregação ortodoxa que atrai multidões. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador de Cristo, faz-nos dignos pelas orações de todos os santos, São Espiridão e São Grimão Taumaturgos. Amém. Amém.